ainda dá tempo de falar dos melhores de 2020, né? Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adri. O ano de 2020 foi um ano muito atípico pra todo mundo, né? Todo o mundo, literalmente. Pra mim, a falta de uma rotina fora de casa, a sobrecarga no trabalho, o abalo psicológico, tudo contribuiu pra que o meu ritmo de leitura caísse 33% da média do que eu costumava fazer nos anos anteriores. Mas isso não quer dizer que eu fiz leituras ruins, apenas que eu fiz poucas leituras. E nesse vídeo eu quero destacar pra vocês os meus livros 5 estrelas e os favoritados de 2020. Se você gosta desse tipo de vídeo que dá várias dicas de livros, assim, tudo meio junto e misturado, já deixa o seu like aqui e aproveita e já diz nos comentários qual foi o seu melhor livro de 2020. Foram 43 livros lidos ano passado, sendo 10 livros 5 estrelas e 3 livros favoritados. Aqui eu vou mostrar pra vocês um total de 11 livros e sim, você calculou certo, tiveram livros favoritados que não foram 5 estrelas. Eu sei que pode parecer estranho, mas quer dizer que algum livro me impactou muito, porém tiveram algumas coisas que me incomodaram bastante. Em todas as suas imperfeições, a Kim e o Garhan se conhecem num péssimo dia. Ela tá à véspera do seu casamento e ele tá prestes a pedir a namorada em casamento. E eles acabam de descobrir que estão sendo traídos. Depois disso, o livro já mostra que eles viraram um casal, porém que eles estão em crise. E aí a história vai se passar em 2 linhas do tempo. Uma hora, eles jovens, mostrando como eles se conheceram, como que o mundo deu voltas e voltas para que eles ficassem juntos. E a vida presente, onde eles estão com problema e o que gerou esse problema. A fase deles jovens é muito gostosa de acompanhar. É realmente aquele casal recém-apaixonado, sabe? Onde tudo é lindo. É o que a gente normalmente espera de um livro de romance. Já eles, adultos, mostram um casal totalmente em crise, destruído, que não consegue colocar em palavras aquilo que eles estão sentindo. Tem um motivo para que esse casal tenha se transformado tanto. Era algo que estava totalmente fora do controle deles e que veio destruindo o casamento deles ao longo dos anos. Eu chorei demais lendo esse livro porque é impossível não se colocar no lugar deles, por mais que em alguns momentos eu ficasse com raiva, tanto da Kim quanto do Garhan. Tem algumas atitudes deles que são bem irritantes, mas ainda assim é uma história muito emocionante, é muito real. A Colleen Hoover, como sempre, arrasando nos livros que ela escreve. Se você nunca leu Colleen Hoover, só começa, porque vai ser um caminho sem volta. Essa é uma história muito triste e muito real. Eu desafio você que é casado, que namora, que pensa em construir uma família, que não leia esse livro e não se abale um pouco com ele. O Estranho Irresistível é o 4º livro da série Os Ravenels e quase toda a série pra mim foi 5 estrelas. Aqui nós vamos conhecer melhor a doutora Garrett e o leitor já foi apresentado pra ela em um livro anterior. Ela é uma médica mulher, a única da Inglaterra, então tem toda uma comoção em volta da medicina nesse livro. E o par dela é o Ethan, que é meio policial, meio agente secreto. Como todo livro da Lisa Kleypas, não é só um romance, tem vários assuntos ali por trás sendo abordados. Eu gostei muito do foco que deram pra medicina da época. Tem uma nota da autora no final do livro sobre isso. É bem bacana de ler. Mas eu não vou falar muito sobre essa história porque só esse casal já é um baita spoiler. Afinal de contas, nenhum deles é considerado um Ravenel nos livros anteriores. No Ritmo do Amor foi o primeiro livro que eu li da Brittany C. Sher e eu só me pergunto por quê? Por que eu demorei tanto pra ler um livro dessa mulher maravilhosa? Eu achava que os livros dela eram puro erótico, porque você olha as capas e a maioria delas é apelativa. Então imagina o quanto eu me surpreendi quando eu encontrei um livro que fala sobre romance, sobre superação, sobre amizade. Os protagonistas começam ali com seus 16 anos e a Jasmine resume a vida dela em atender as expectativas da mãe. A mãe dela sonhou em ser uma bailarina quando mais nova, não conseguiu, então a filha tem que ser essa mega ultra perfeita bailarina. E a mãe dela é tão controladora que ela nunca tinha ido pra uma escola, ela sempre foi ensinada em casa com um tutor. E aos 16 anos é a primeira vez que ela tá pisando num colégio, tem todo aquele mundo, meu Deus, a primeira vez, um mundo que ela não conhece, outros adolescentes, ela não tem contato com outros adolescentes. E lá ela conhece o Elliot, um garoto que sofre bullying de todos os grandes valentões da escola, e ela resolve defender ele. Eles criam uma amizade linda, muito pautada na música, só que acontece uma coisa e eles perdem o contato. E eles vão se encontrar depois de adulto. E a partir daí, cada nova página era uma reação diferente. Eu fiquei chocada com o que aconteceu, eu chorei muito, então assim, agora eu só quero correr atrás do Tempo Perdido e ler absolutamente tudo que tiver sido publicado dessa autora no Brasil. Filhos de Sangue e Ossos é uma história rica de muitas formas. A mitologia fala sobre tribos muito
poderosas que foram dizimadas por conta da ganância. E é uma história que grita representatividade. E hoje em dia a gente sabe o quanto que isso é importante. A protagonista tem a chance de reavivar a magia que foi perdida pela sua tribo muitos anos atrás. Ela sobreviveu porque ela era uma não mágica, mas ela lembra nitidamente da forma como a mãe dela foi arrancada dela para pagar com a própria vida pelo poder especial que ela tinha recebido. E esse dom era muito temido pelos atuais governantes, por isso que eles foram dizimados. Então essa jornada acaba tendo um duplo significado pra Zélia. A autora escreve absurdamente bem, os cenários são vívidos, assim, parece que você tá ali, sabe? O final foi arrebatador, eu me imaginei ali no lugar da Zélia com tudo aquilo. Nossa, gente, foi uma experiência de leitura incrível pra quem gosta de fantasia. Não pode perder essa história. E o bom é que assim, eu demorei muito pra ler desde o lançamento e o segundo livro já tá aí, então eu não preciso me desesperar. Posso pegar o segundo livro pra começar assim que eu tiver um tempo. Quem procura uma história inovadora com certeza vai se decepcionar com Disputa Irresistível. Porém, acho muito difícil um fã de romance não gostar dessa história. Nela, duas empresas de marketing acabaram de se fundir. O lado positivo pros diretores criativos é que nenhum deles vai perder o emprego. Porém, apenas um deles vai continuar na cidade. O Bennett e a Annalise vão precisar trabalhar juntos, mesmo que eles estejam disputando essa vaga. E claro, no meio do caminho eles vão se conhecer melhor, então toda aquela rixa vai ali meio que caindo por terra. É batido, é clichê, previsível, mas eu amei essa história. Eu gosto muito de como a Vicky Eland não deixa os romances dela explícitos e tem uma carga de humor muito legal. E assim, ver ali uma empresa, como funciona por dentro, toda a parte de marketing, e na época eu tava trabalhando numa empresa de marketing, nossa, foi assim, uma experiência muito legal pra mim. Pequenos Incêndios por Toda Parte virou uma série da HBO, por sinal, uma ótima adaptação. E foi por conta disso que eu peguei o livro pra ler. É um drama familiar, mas se bem analisado, a gente vê que quase tudo gira em torno da maternidade. Ele me fez pensar muito, assim, depois que o livro acabou, e eu não costumo ficar muito presa ali à história, mas essa história me impactou e reforçou a minha crença de que nem toda mulher nasceu pra ser mãe. Porque a maternidade é um equilíbrio muito delicado e muito sutil entre você não deixar de ser quem você é, ao mesmo tempo em que você precisa abrir mão do que você quer em prol do que é melhor para uma terceira pessoa. O final do livro aberto foi muito frustrante, mas a vida é assim. Então eu entendi que isso era importante para a construção da história, para a mensagem que a autora quis passar nessa história. Mas uma autora que tem vários livros publicados no Brasil e que eu já tinha interesse de ler, mas nunca tinha lido, e agora eu quero muito ler todos os outros livros. Todos os livros dela foram na mesma vibe, sempre vão ser livros que vão me impactar e me marcar de alguma forma. O Príncipe Cruel é minha fantasia preferida desde Corte de Espinhos e Rosas, e eu acho que elas têm uma base meio parecida. Isso porque ambas as protagonistas são humanas e foram levadas para viver num mundo de fadas, num mundo sobrenatural. Porém, esse mundo coexiste com o nosso. A diferença é que em um os humanos têm consciência disso e no outro não. Mas enquanto a Cotar lembra mais um conto de fadas, principalmente no primeiro livro, o Príncipe Cruel é muito mais cruel. Eu já li a trilogia inteira e a todo momento estão tentando fazer a protagonista sofrer fisicamente ou em forma de humilhação. Então é muito mais gostoso ver o triunfo dela no final, sabe? Cada pequena vitória que ela tem, você fica... yes, ela conseguiu. Eu cito essa história aqui toda hora, não tem jeito, ela me marcou muito. Então não vou me alongar. Clica aqui no card. Eu espero que o outro vídeo já tenha ido ao ar, né, gente? Porque eu sempre falo pra vocês clicarem no card. E vai descobrir o porquê que eu amei tanto essa história. Os Amadores foi uma grande surpresa também de 2020, porque era uma leitura totalmente despretensiosa que acabou me conquistando muito. 5 adolescentes tentam solucionar um desaparecimento que aconteceu meia década antes, e os problemas individuais de cada personagem são bem interessantes, principalmente quando isso começa a interferir na resolução do caso. Na resolução não, né, gente? No curso da investigação, porque a solução tá um pouquinho longe. Só que várias dessas interferências a gente só percebe no final do livro. E o final do livro eu não esperava. A leitura foi totalmente tensa e empolgante ao mesmo tempo. É um livro pequenininho, você lê muito rápido. Tem alguns pequenos defeitos, mas o final dele me lembrou muito Mentirosos. Não no sentido da história, mas da sensação que eu tive, que foi como que eu não percebi nada. Mais ou menos assim que eu me senti. Se Beber Não Ligue é a desculpa
discórdia desse vídeo porque é o livro favoritado que não foi 5 estrelas. O primeiro fato é que eu odeio essa capa. E aí a gente também tem um suspense que, legal, é coerente dentro da narrativa, mas que eu achei desnecessário. E a cereja do bolo é uma protagonista que não acrescenta em absolutamente nada. Esses foram pontos que realmente me incomodaram bastante, mas não tem como negar que a história me surpreendeu, mexeu comigo, me deixou apaixonada. A Hannah e o London eram amigos na pré-adolescência, só que aí aconteceu um trelelê lá e eles perderam contato. Já vimos essa história antes, né? Só que 13 anos depois, a Hannah encontra o número dele na telelista. E aí ela liga pra ele totalmente bêbada e eles têm um diálogo desastroso. Não comentei, mas eles eram um apaixonante do outro na época da adolescência. E aí disso se desenrola toda a reaproximação deles. E foi um livro que eu devorei, eu li muito rápido, ele é bem pequenininho também. Eu ri, eu chorei e tive algumas surpresas na história. Sem falar que o London é, assim, um personagem à parte, sabe? Ele é tudo que a gente espera de um homem. Ele é maduro, ele é direto, ele é levemente romântico. Então era simplesmente impossível eu não favoritar esse livro. Amor Sobre Encomenda conta a história do garanhão que se apaixona verdadeiramente e é da produtora de casamento que nunca se apaixonou. Gente, Disse não tinha de tudo pra ser uma história perfeita. Além disso, ainda é um baita crossover com vários outros livros da autora. É uma história clichê, previsível, apaixonante, porém nele a gente acompanha a rotina da Mel, né, que é uma cerimonialista, e assim, talvez, só talvez, a minha paixão por casamentos tenha influenciado absurdamente na minha preferência por esse livro, que se tornou o meu livro preferido da autora. Eu fico na dúvida se foi isso ou se foram todos os crossover. Claro, não foi só isso, tem todo um drama familiar ali por trás, várias questões que são levantadas, e a forma como a autora narrou essas situações, esses sentimentos, foi tudo muito vívido, sabe? A gente lia e sentia ao mesmo tempo o que os personagens estavam querendo dizer pra gente. Eu acho que a Karina se superou absurdamente nesse livro, foi uma experiência surreal e foi um dos favoritos desse ano. E o meu livro preferido de 2020, quem assistiu a tag Surtei Mas Passo Bem já sabe qual é. De qualquer forma, tá aqui nos cards pra vocês saberem sobre outras leituras que me fizeram surtar. Rede de Sussurros foi uma das minhas primeiras leituras do ano passado e mexeu comigo de uma forma muito profunda, de uma forma que eu realmente não esperava que acontecesse. Depois que eu terminei essa leitura, eu fiquei refletindo muito sobre alguns acontecimentos e eu contei sobre esse livro para várias pessoas porque eu queria falar mais sobre aquilo. E essa reticência de continuar presa num livro mesmo depois que ele termina não é algo normal pra mim. Acho que eu já comentei isso aqui. O grande diferencial desse livro é que o narrador a todo tempo tá conversando com você, sabe? Com a gente, principalmente com as mulheres. E eu acho assim, muito, muito difícil uma mulher que não se identifique com apenas uma das passagens desse livro. A sinopse já diz que é uma história que fala sobre sonoridade, mas é muito mais do que isso, é só assim, um ponto dentro dessa história. Então é um livro que eu recomendo assim, muito pra todo mundo, sabe? Ele vai também ter um romance, vai ter um suspense, é um livro muito completo, muito tocante. Só leiam, gente. Leiam esse livro. Essa foi uma lista bem grande, bem variada, né, gente? Tem romance, tem fantasia, tem juvenil, tem policial, tem erótico, tem pra todos os gostos. Quem estiver procurando alguma leitura aí, tá meio perdido no que ler, gente, é só selecionar. Procura aquele que tem mais o seu perfil ou tá na sua vibe do momento e só vai. Eu vou deixar aqui no box de informações o link de todos os livros, caso vocês queiram comprar ele na Amazon, seja em e-book ou livro físico. Mas se você já leu algum desses livros, eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acharam deles. Vai que a gente teve uma experiência totalmente diferente com algum desses livros, né? É bem legal quando acontecem essas coisas. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo, tá bem? Beijos, tchau!